Meu nome é Helena, tenho 49 anos e passei metade da minha vida sendo usada como escada para um homem subir e cuspir em mim lá de cima. A memória mais antiga que tenho de Rômulo é dele sorrindo. Um sorriso largo, dentes brancos, olhos que pareciam prometer o mundo. Eu tinha 23 anos quando nos conhecemos numa livraria do centro, numa tarde chuvosa de março. O cheiro de livros novos se misturava com o aroma de café da cafeteria ao lado. Ele procurava um livro de autoajuda financeira. Como ficar rico em 21 dias. Lembro até hoje. Eu estava na sessão de poesia, folheando versos de Cecília Meirelles, perdida naquele mundo de metáforas e sentimentos. Motivo! Eu lia em voz baixa. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Você acredita em destino? Uma voz grave interrompeu minha leitura. Levantei os olhos e vi Rômulo pela primeira vez. Alto, moreno, vestindo um terno cinza que realçava seus ombros largos. O tipo de homem que toda mãe sonha para a filha, pensei na época. Porque acho que o meu me trouxe até você. Ele completou, se aproximando com aquele jeito confiante que só os homens bonitos têm. Que ingênua eu fui. Achei aquilo romântico. O livro de poesia tremeu em minhas mãos quando ele tocou meus dedos para ver a capa. Hoje sei que era apenas o primeiro ato de uma peça, onde eu seria a protagonista de minha própria tragédia. Helena. Me apresentei, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Nome de mulher que lança 1000 navios. Ele respondeu citando a Ilíada. Eu sou Rômulo, como o fundador de Roma. Deveria ter percebido o presságio. Helena de Troia, a mulher que causou uma guerra. Rômulo, o homem que matou o próprio irmão pelo poder. Nossos nomes já anunciavam o desastre, mas eu estava cega demais pelo encanto inicial para notar. Ele me convidou para um café ali mesmo, na livraria. Conversamos por horas. Descobri que trabalhava numa empresa de importação, que tinha 32 anos, que morava sozinho desde que o pai morreu. A mãe, Dona Neuza, vivia no interior, numa casa que ele sustentava. É difícil ser filho único, disse, mexendo o café com ar melancólico. Toda a responsabilidade cai sobre meus ombros. Me comovi. Que tola. Hoje sei que responsabilidade era a última coisa que Rômulo conhecia. Começamos a namorar naquela mesma semana. Rômulo era intenso. Me ligava 3, 4 vezes por dia. No início, achei romântico. Preciso ouvir sua voz, ele dizia. Você é meu ar. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram sutilmente. Numa sexta-feira, 2 semanas depois do nosso primeiro encontro, combinei de sair com minhas amigas. Da faculdade. Rômulo apareceu no bar sem avisar. Que surpresa, disse Carla, minha melhor amiga na época, forçando um sorriso. Não podia deixar minha namorada sozinha numa sexta à noite. Ele respondeu, me puxando para seu lado. Tem muito aproveitador por aí. As meninas trocaram olhares. Eu fingi não ver. O resto da noite foi constrangedor. Ele monopolizou todas as conversas. Fez questão de pagar a conta de todas. Para mostrar que homem de verdade cuida, não? Só da sua mulher, mas das amigas dela também. E ficou checando o celular das meninas quando elas recebiam mensagens. Seu namorado é meio intenso, Carla comentou no banheiro. Ele só é protetor, defendi. É porque gosta de mim. Ela segurou meus ombros. Helena, cuidado. Proteção demais vira prisão. Briguei com ela naquela noite. Disse que tinha inveja porque estava solteira. Carla nunca mais tocou no assunto. E eu nunca mais saí com minhas amigas sem Rômulo. O pedido de casamento veio 8 meses depois. Não foi romântico como eu sonhava. Estávamos no carro, voltando de um jantar na casa da mãe dele. A primeira vez que conheci Dona Neuza. A noite tinha sido um desastre. Ela passou o tempo todo comparando minha comida com a dela, minha roupa com a das moças da igreja, minha profissão com a das filhas das amigas. Professora, ela disse provando a palavra como se fosse azeda. Ganha pouco e trabalha muito. Meu filho merecia uma mulher com mais ambição. Rômulo não me defendeu. Riu. Mãe, é assim mesmo. Fala o que pensa. No carro em silêncio, ele parou num sinal vermelho e disse: Acho melhor a gente casar logo. Assim minha mãe para de implicar. Mulher solteira de 25 anos já começa a encalhar. Não foi um pedido, foi uma notificação. E eu, que já tinha perdido a maioria das amigas, que já tinha me acostumado com as ligações de controle,
que já achava normal ele aparecer na escola para me buscar sem avisar, disse sim. Minha mãe tentou me alertar várias vezes durante os preparativos. Esse moço não me agrada, dizia enquanto costurava ajustes no meu vestido. Ontem ele ligou aqui 7 vezes procurando você. Você tinha dito que ia ao dentista. Ele se preocupa, eu repetia o mantra. Preocupação não é desconfiança, filha. E esse moço não confia nem na própria sombra. 2 semanas antes do casamento, aconteceu o episódio que deveria ter me feito correr. Fui ao despedida de solteira de uma prima. Coisa simples. Um jantar num restaurante. Avisei Rômulo, dei endereço, horário, tudo. Mesmo assim, ele apareceu no meio do jantar. Vim buscar minha noiva, anunciou para a mesa toda. Já está tarde. Eram 9 horas da noite. Rômulo, ainda nem servimos a sobremesa. Tentei argumentar. Ele me puxou pelo braço. Não forte o suficiente para machucar fisicamente, mas firme o bastante para não dar escolha. Vamos, Helena. Você sabe que não gosto que fique na rua tarde. Fui, sob os olhares de pena das outras mulheres. Minha prima me ligou no dia seguinte. Helena, você tem certeza sobre esse casamento? Tenho, menti. Ele só quer me proteger. Proteger de quê? De viver? Desliguei o telefone e não fui ao casamento dela 6 meses depois. Rômulo disse que era melhor evitar gente que não apoiava nosso relacionamento. Nos casamos 2 anos depois do primeiro encontro. A cerimônia foi simples, apenas familiares próximos. Nem todas as minhas amigas foram convidadas. Rômulo disse que seria mais íntimo assim. Minha mãe, que Deus a tenha, segurou minhas mãos, tremendo antes de eu entrar na igreja e disse: Filha, você tem certeza? Esse homem tem algo nos olhos que não me agrada. Deveria ter ouvido. Mães sempre sabem. Dona Neuza, minha futura sogra, apareceu vestida de branco. Sim, de branco. Um vestido longo de renda que parecia mais nupcial que o meu próprio. Quando minha tia comentou baixinho sobre a escolha inusitada, ela respondeu alto o suficiente para todos ouvirem. Ora, alguém precisa parecer uma noiva de verdade nesta cerimônia. Eu usava o vestido da minha avó, ajustado com carinho pela minha mãe. Era simples, de cetim pérola, com detalhes delicados nas mangas. Para mim, era perfeito. Para Dona Neuza era coisa de brechó. Não se preocupe, Rômulo sussurrou quando viu meu rosto cair. Daqui a pouco acaba, e não precisamos mais nos preocupar com essas coisas. Essas coisas. Como se nosso casamento fosse um incômodo a ser superado. Rômulo riu. Achou graça. E eu engoli a primeira de muitas humilhações que viriam. A lua de mel foi em Campos do Jordão. 3 dias apenas. Rômulo disse que não podia se ausentar muito do trabalho. Escolheu o hotel, os passeios, os restaurantes. Quando sugeri um café que tinha visto numa revista, ele revirou os olhos. Helena, você não entende nada de viagem. Deixa que eu cuido disso. E eu deixei. Como deixaria tantas outras coisas nos anos seguintes? Na primeira noite, depois que fizemos amor, não. Depois que ele fez sexo comigo, porque amor ali já era artigo raro, ele se virou e disse: Você precisa emagrecer. Senti suas gorduras balançando. Eu tinha 58 quilos, 1,65 m. Estava no peso ideal. Mas naquela noite, olhei meu corpo no espelho do banheiro do hotel e vi gordura onde não existia. E outra coisa, ele gritou do quarto. Para de fazer esses barulhos quando estamos transando. Parece filme pornô barato. Voltei para a cama, em silêncio. E em silêncio permaneci nas próximas vezes. Ele reclamou disso também. Parece que estou com uma morta. Impossível acertar quando o padrão muda a cada crítica. Os primeiros anos foram suportáveis. Ele trabalhava numa empresa de importação como gerente de vendas. Eu dava aulas de literatura no ensino médio estadual. Meu salário era modesto, R$ 2.300 na época, mas ajudava nas despesas. Tínhamos uma casa modesta, no subúrbio, herança de uma tia distante de Rômulo, com um pequeno jardim onde eu plantava rosas. Era meu refúgio. Entre as flores, eu ainda conseguia respirar. Você e essas plantas, Rômulo comentava com desdém. Parece uma velha. Jovem de 26 anos brincando de jardineira. Mas era ali, com as mãos na terra, que eu encontrava paz. Plantei rosas de todas as cores. Vermelhas para a paixão que ainda tentava sentir. Brancas para a paz que buscava. Amarelas para a alegria que fingia ter.
Rosas para o amor próprio que estava morrendo. Aos domingos, fazíamos almoços em família. Eu acordava às 6 da manhã para preparar tudo. Entrada, prato principal, sobremesa. Passava a manhã inteira na cozinha enquanto Rômulo assistia futebol. Quando os convidados chegavam, sempre. Amigos dele ou Dona Neuza. Eu servia, limpava, sorria. Ele recebia os elogios. Rômulo, que sorte a sua. Mulher que cozinha assim hoje em dia é raridade, diziam os amigos. Dei sorte mesmo. Ele respondia, sem nunca mencionar que a sorte estava suada na cozinha desde o amanhecer. Meu filho tem sorte, Dona Neuza dizia, provando meu tempero com ar crítico. Encontrou uma mulher que sabe seu lugar. Seu lugar. Como se eu fosse um móvel, um objeto decorativo que deveria ficar parado onde foi colocado. E eu ficava. Na cozinha, no tanque, na cama. Sempre no meu lugar. Um episódio em particular marcou o 3º ano de casamento. Era aniversário de Rômulo. Eu havia economizado por meses para comprar um relógio que ele vinha namorando. R$ 450. Uma fortuna para mim na época. Embrulhei com capricho, fiz um jantar especial, decorei a casa. Ele chegou tarde, bêbado. Um amigo do trabalho fazia aniversário no mesmo dia e decidiram comemorar juntos. Num bar. Com umas mulheres que apareceram por lá. Você não se importa, né? Perguntou, jogando o corpo pesado no sofá. É coisa de homem. Mostrei o presente. Ele abriu sem entusiasmo. Esse é o modelo antigo. Saiu um novo mês passado. Você não pesquisou direito? Guardei o relógio. No dia seguinte, troquei por um perfume. Ele nunca usou. Disse que o cheiro era de velho. O dinheiro da troca, R$ 120, ele pegou da minha carteira sem pedir. Para o almoço com os clientes, justificou. A mudança começou devagar. Primeiro foram os comentários sobre meu corpo. Você não acha que está comendo demais? Ele dizia quando eu repetia o prato. Mulher depois dos 30 tem que se cuidar dobrado. Eu tinha 28 anos e pesava 60 quilos. Comecei a pular refeições. Depois vieram as comparações. A esposa do chefe dele era mais magra. A secretária se vestia melhor. A vizinha tinha uma pele mais bonita. A apresentadora do Jornal da Noite tinha seios mais firmes. A caixa do supermercado tinha um sorriso mais bonito. Sempre havia uma mulher melhor que eu em algum aspecto. Você viu a Marlene, mulher do Carlos? Ele comentou numa festa da empresa. 45 anos e parece ter 30. É porque se cuida. Academia todo dia, nutricionista, dermatologista. Você deveria aprender com ela. Marlene, descobri depois, tinha feito 3 cirurgias plásticas e aplicava botox religiosamente. Mas isso não importava. O que importava era que eu, aos 29 anos, já parecia velha demais para meu marido de 38. Eu tentava melhorar. Academia às 5 da manhã, antes de ir para a escola. Dietas que encontrava em revistas, sempre prometendo milagres. Cremes caros que não cabiam no orçamento, mas que eu comprava parcelado. Tingir o cabelo para esconder os primeiros fios brancos que apareceram prematuramente. Estresse? Disse o médico. Mas eu não podia me dar ao luxo de ter estresse. Nada era suficiente. Quando emagreci 5 quilos, ele disse que eu estava parecendo doente. Mulher tem que ter onde pegar, comentou, apertando minha cintura agora mais fina. Quando voltei a usar peso normal, estava gorda demais. Você não tem autocontrole, acusou, vendo-me comer um pedaço de bolo no meu próprio aniversário. É por isso que homem trai, ele disse uma vez, durante uma discussão. Estávamos no quarto. Eu tinha acabado de sair do banho. Ele olhou, meu corpo nu, com nojo mal disfarçado. Mulher não se esforça para manter o marido interessado. Olha você. Celulite, estrias, seios caídos. Onde foi parar a mulher com quem casei? Eu tinha 31 anos. 2 anos antes, ele insistiu que não queria filhos. Criança estraga o corpo da mulher, disse. E você já não está essas coisas todas. Tomei anticoncepcional religiosamente, mesmo com os efeitos colaterais. Engordava por causa dos hormônios. Ele reclamava do peso. Parava o anticoncepcional. Ele reclamava do risco. Impossível vencer. O controle financeiro se intensificou no 5º ano de casamento. Meu salário, que antes ajudava nas despesas, passou a ser depositado diretamente na conta conjunta. Conta que só ele movimentava. É mais prático assim, explicou.
Você não entende nada de finanças mesmo. Mulher é muito gastadeira, compra por impulso. Melhor eu controlar tudo. Precisava pedir dinheiro para tudo. Para o ônibus, para o almoço na escola, para absorventes. Ele questionava cada centavo. R$ 20 para produtos de higiene? Todo mês isso? Você está exagerando. Comecei a economizar às escondidas. Pegava troco do mercado e escondia. Vendia bijuterias antigas para colegas de trabalho. Dava aulas particulares e dizia que o pagamento tinha atrasado. Centavo por centavo, construí uma pequena reserva. Minha válvula de escape para um futuro que ainda não conseguia imaginar. A primeira vez que suspeitei de traição foi no nosso 8º aniversário de casamento. Eu tinha 33 anos, ele 42. Preparei um jantar elaborado. Camarões ao molho de maracujá, arroz com amêndoas, salada tropical. A mesa estava posta com a toalha de renda da minha avó, velas aromáticas, pétalas de rosas do meu jardim. Ele chegou às 11 da noite. O jantar estava frio, as velas derretidas, as pétalas murchas. Cheirava a perfume feminino. Não era o meu, que há anos usava o mesmo, barato, comprado no supermercado. Esse era caro, marcante, com notas de jasmim e baunilha. Reunião com fornecedores, explicou sem me olhar nos olhos. Você sabe como é. Teve jantar depois. Mas hoje é nosso aniversário de casamento. Tentei, a voz pequena. Foi quando ele explodiu. Virou a mesa. Literalmente. Pratos de porcelana que eram da minha mãe se espatifaram no chão. O molho de maracujá manchou a parede branca. O vinho tinto batizou a toalha de renda centenária. Você está ficando paranoica, gritou. É isso que acontece quando mulher não tem mais o que fazer além de imaginar coisas. Fica inventando problema onde não existe. Limpei a bagunça sozinha, em silêncio, recolhendo cacos de louça e de dignidade. Dona Neuza, que por coincidência estava visitando, ela sempre aparecia nos piores momentos, assistiu tudo da sala e comentou. Se você fosse uma esposa melhor, ele não precisaria gritar. Homem grita quando a mulher não escuta do jeito civilizado. Ajoelhada no chão, catando pedaços de porcelana, pensei pela primeira vez em partir. Mas para onde? Com que dinheiro? Eu não tinha acesso nem ao meu próprio salário. Os anos seguintes foram um declínio constante. Rômulo foi promovido. A diretor regional começou a viajar mais. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. Sempre voltava irritado, cansado, sem paciência. Criticava tudo. A casa estava suja mesmo eu passando os fins de semana limpando. A comida sem sal mesmo ele tendo hipertensão. Minhas roupas eram velhas mesmo sendo as únicas que o orçamento permitia. Meu cabelo sem graça mesmo sem dinheiro. Para cabeleireiro. Você me envergonha, disse uma vez, antes de um jantar com colegas de trabalho. Era um evento importante. Comemoração de uma grande venda. Olhou meu vestido preto básico, o mesmo que usava há 3 anos em todas as ocasiões, e balançou a cabeça. Tenta pelo menos parecer que vale o salário que eu gasto com você. Meu salário também entra nessa casa, tentei lembrar. Ele riu, uma risada cruel, sem humor. Seu salário? Aquela mixaria? Mal paga a comida do mês. Se dependesse de você, estaríamos morando debaixo da ponte. Fui ao jantar em silêncio. Sentei em silêncio. Comi em silêncio. Quando a esposa de um colega tentou puxar conversa sobre literatura, ela descobriu que eu era professora, Rômulo cortou. Helena não gosta muito de falar sobre trabalho em eventos sociais. Ela prefere ouvir. E eu ouvi. Ouvi sobre viagens, que nunca faria, restaurantes que nunca conheceria, peças de teatro que nunca assistiria. A vida passava do lado de fora enquanto eu era espectadora da minha própria invisibilidade. Eu não respondia mais. Havia aprendido que silêncio doía, menos que confronto. Cada palavra não dita era engolida e se alojava em algum lugar dentro de mim, criando um cemitério de respostas nunca dadas. Mas por dentro, algo morria um pouco cada dia. Minha voz, minha vontade, minha essência. Foi no 12º ano de casamento que a vida de Rômulo desmoronou. E, ironicamente, foi quando ele mais precisou de mim. A empresa de importação, onde trabalhava, estava sendo investigada. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de cartel. O nome dele apareceu em documentos comprometedores. Não como cabeça do esquema,
mas como alguém que fechou os olhos convenientes vezes demais. Lembro da noite em que ele chegou em casa pálido, suando frio. Eram 2 da manhã. Eu tinha dormido no sofá, esperando. Mesmo depois de tantos anos, ainda esperava. Ele entrou como um furacão, jogou a pasta no chão, afrouxou a gravata como se ela o estrangulasse. Acabou, disse despencando na poltrona. Perdi tudo. O que aconteceu? Então ele contou. As investigações, os documentos apreendidos, as contas bloqueadas, a demissão sumária para a empresa tentar se proteger, o nome sujo, a reputação destruída, as portas se fechando. Vão bloquear tudo, disse, passando as mãos pelos cabelos. Casa, carro, contas, tudo o que estiver no meu nome. Foi a primeira vez em anos que o vi vulnerável. E foi a primeira vez em anos que agi por iniciativa própria. Transfere para mim, sugeri. Tudo, amanhã mesmo. Ele me olhou como se me visse pela primeira vez. Você faria isso? Somos casados, respondi simplesmente. É para isso que existe matrimônio, para os momentos difíceis. Que ingênua! Achei que seria temporário. Achei que era proteção legítima. Achei que finalmente ele veria meu valor. Nos dias seguintes, corremos atrás de documentação. Transferência da casa, do carro, da pequena empresa de consultoria que ele tinha aberto paralelamente. Tudo passou para meu nome. Assinei pilhas, de papéis sem ler direito. Confiava nele, mesmo depois de tudo. É temporário, ele garantiu enquanto saíamos do cartório. Assim que limpar meu nome, volto tudo para o meu controle. Você entende, né? É só burocracia. Entendi. Como sempre entendia tudo que era conveniente para ele. Os meses seguintes foram os mais difíceis financeiramente. Vivíamos apenas do meu salário de professora, agora R$ 3.200. Tinha conseguido algumas aulas extras. Rômulo conseguiu alguns trabalhos freelances de consultoria, mas o dinheiro sumia rápido. Preciso manter as aparências, justificava quando eu questionava as sacolas de grife. Ninguém contrata consultor, que parece pobre. É investimento. Investimento. Enquanto isso, eu remendava minhas roupas puídas, comia apenas na escola para economizar, andava 40 minutos a pé quando não tinha dinheiro para o ônibus. A pandemia foi quase um alívio. Quando o mundo parou em março de 2020, eu secretamente agradeci. Com Rômulo trabalhando de casa, pensei que talvez pudéssemos nos reconectar. Que engano monumental! Ele transformou meu pequeno escritório, onde eu preparava aulas e corrigia provas, em seu espaço de trabalho. Sem pedir, sem consultar. Simplesmente chegou um dia com os equipamentos e disse: preciso de um lugar adequado para as videochamadas. Você pode usar a mesa da cozinha. A mesa da cozinha. Onde eu comia, onde preparava aulas, onde tentava manter um mínimo de dignidade profissional. Durante as videochamadas dele, eu tinha que ficar invisível. Ele fazia sinais frenéticos, para eu não fazer barulho, para não aparecer, para não existir. Desculpem o barulho, eu o ouvia dizer nas reuniões. É a empregada. Empregada, não esposa, empregada. Durante esse período, começou a usar um perfume novo. Carolina Herrera Bad Boy. Reconheci porque uma colega usava o feminino da mesma linha. Caro, marcante, sofisticado. Quando perguntei sobre a mudança, ele usava o mesmo perfume há 10 anos. Disse que era presente de um cliente. Cliente generoso, comentei. Ciúmes é coisa de mulher insegura, rebateu. E insegurança? Envelhece. Foi durante a pandemia que comecei a juntar as peças. As videochamadas que fazia no quarto, porta trancada. As saídas urgentes mesmo com o comércio fechado. As mensagens que chegavam de madrugada e faziam seu rosto iluminar. Mas o que podia fazer? Confrontar significava brigas. Brigas significavam violência. Não física. Ele era esperto demais para deixar marcas visíveis. Mas verbal, psicológica, emocional. Eu já estava esgotada demais para mais uma batalha perdida. Foi durante esse período que Dona Neuza teve o acidente vascular cerebral. Lembro do dia perfeitamente. 3 da manhã de uma terça-feira fria de julho. O telefone tocou estridente no silêncio da madrugada. Rômulo nem se mexeu. Continuou, roncando. Atendi no terceiro toque, o coração já pressentindo tragédia.
É da família de Dona Neuza Cavalcante? A voz profissional do outro lado perguntou. Sim, sou a nora dela. Senhora, sua sogra deu entrada há 1 hora no Hospital São Lucas com suspeita de AVC. Seria possível alguém vir? Sacudi Rômulo. Sacudi forte. Ele resmungou, virou para o outro lado. Rômulo, sua mãe está no hospital. AVC. Vai você. Tenho reunião cedo amanhã. Fui eu quem correu para o hospital, dirigindo pelas ruas vazias da madrugada. Fui eu quem segurou a mão dela enquanto os médicos explicavam a gravidade. Remy paresia do lado direito, afasia parcial, prognóstico reservado. Fui eu quem assinou os papéis, autorizou procedimentos, chorou escondida no banheiro do hospital. Ela ficou internada 3 semanas. Eu dividia meu tempo entre dar aulas online, ainda estávamos em pandemia, e o hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis, comia besteiras da máquina de vendas, tomava banho na pia do banheiro. Rômulo aparecia 1 vez por semana, ficava 15 minutos, reclamava do cheiro de hospital e ia embora. Onde está meu filho? Ela perguntava nos momentos de lucidez, a voz arrastada pela paralisia parcial. Trabalhando. Eu mentia. Mas pediu para eu cuidar da senhora. Disse que confia em mim. Mentira piedosa. Ele não disse nada. Apenas reclamou dos gastos com o estacionamento quando eu pedi dinheiro. Durante a recuperação no hospital, algo mudou entre nós. Talvez fosse a vulnerabilidade. Talvez o fato de eu ser a única presença constante. Dona Neuza começou a me ver. Realmente ver. Você está magra, comentou um dia, me observando com olhos que pareciam enxergar pela primeira vez. É a correria, Dona Neuza. Entre o hospital e as aulas. Não. Ela interrompeu, a mão boa apertando a minha. Está magra de tristeza. Eu conheço esse tipo de magreza. Tive ela 1 vez. Não respondi. O que havia para dizer? A recuperação foi longa e difícil. Quando recebeu alta, os médicos foram claros. Precisaria de cuidados constantes, fisioterapia diária, fonoaudiologia, uma lista interminável de remédios. Rômulo quis contratar uma cuidadora. Não temos dinheiro para isso, lembrei. Então interna numa clínica. Rômulo é sua mãe. E daí? Não vou transformar minha casa num hospital. Mas eu transformei. Preparei o quarto de hóspedes. Comprei os equipamentos necessários. Aprendi a fazer os exercícios de fisioterapia. Dona Neuza se mudou para nossa casa em agosto de 2020. Os primeiros dias foram um inferno. Ela resistia a tudo. Aos remédios, aos exercícios, à comida pastosa que sua condição exigia. Mas principalmente resistia a mim. Não preciso da sua pena, dizia com a língua enrolada, lutando contra a afasia. Não é pena, Dona Neuza. É cuidado. Mesma coisa. Mas não era. Pena é olhar de cima. Cuidado é se ajoelhar ao lado. E eu me ajoelhava literalmente todos os dias. Para ajudá-la no banho, para fazer os exercícios de fisioterapia, para limpar quando o corpo atraía. Rômulo mantinha distância. Entrava no quarto da mãe 1 vez por dia. Perguntava se estava tudo bem sem esperar resposta, e saía. Nas raras vezes que ela pedia para falar com ele, sempre tinha uma desculpa. Estou em reunião. Preciso sair. Agora não dá. Ela parava de pedir. E começou a observar. Durante os meses de cuidado, desenvolvemos uma rotina. Acordava às 5 da manhã, preparava seu café da manhã especial, tudo batido, consistência de papa, mas com o sabor que ela gostava. Medicação, às 6. Banho às 7. Fisioterapia às 8. E assim o dia seguia, intercalando com minhas aulas online. Você parece cansada, ela comentou numa tarde, após uma sessão particularmente difícil de exercícios. Estou bem. Mentirosa. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Não lembrava. Entre os cuidados com ela e as demandas de Rômulo, sono tinha virado luxo. Foi durante uma sessão de fonoaudiologia que ela deixou escapar a primeira crítica ao filho. Estava tentando pronunciar palavras com R, frustrada com a língua que não obedecia. Rômulo. Conseguiu finalmente. Então, clara como água. Ingrato. Fingi não ouvir, mas ela repetiu, me olhando nos olhos. Ingrato. Meu filho. Ingrato. As semanas viraram meses.
A cada dia, ela recuperava um pouco mais da fala, do movimento. E a cada dia, observava mais. Via como Rômulo me tratava. Via as humilhações disfarçadas de brincadeira. Via o desdém, a frieza, a crueldade casual. Uma noite, Rômulo chegou tarde e bêbado. Tropeçou na mesa de centro, derrubou o vaso que minha mãe tinha me dado de casamento. Cacos de cerâmica e terra se espalharam pela sala. "Olha o que você me fez fazer!" gritou. "Se não deixasse essas porcarias no meio do caminho." Ajoelhei para limpar, como sempre. Foi quando ouvi a voz de Dona Neuza, firme apesar da afasia. "Não foi ela, foi você." Rômulo virou, surpreso. A mãe raramente saía do quarto à noite. "Volta pra cama, mãe. Isso não é da sua conta." "É sim. Quando você trata mal quem cuida de mim, é da minha conta." Ele bufou e foi para o quarto. Continuei limpando. Dona Neuza se aproximou devagar, apoiada no andador, e tocou meu ombro. "Você merece coisa melhor." Lágrimas escaparam. As primeiras em muito tempo na frente de alguém. Não tenho escolha. Sempre tem escolha. Às vezes só demora para enxergar. Rômulo, por outro lado, se distanciava cada vez mais. As viagens aumentaram. Os telefonemas diminuíram. Quando estava em casa, vivia no celular, sorrindo para a tela, digitando freneticamente. "Trabalho", dizia quando eu perguntava. Mas trabalho não faz ninguém sorrir daquele jeito. A empresa onde ele trabalhava começou a ter problemas. Investigações, processos, dívidas. O nome dele apareceu em algumas irregularidades. Nada grave o suficiente para a cadeia, mas o bastante para sujar sua reputação. Foi demitido sumariamente. "O que vamos fazer?" perguntei genuinamente preocupada. "Você vai fazer o que sempre fez", respondeu com desprezo. "Nada. Eu vou resolver como sempre." Mas resolver para Rômulo significou transferir todos os bens para meu nome. Casa, carro, até a pequena empresa de consultoria que abriu. Tudo para proteger do fisco, dos credores. "É temporário", garantiu. "Assim que limpar meu nome, volto tudo para o meu controle." Assinei sem ler. Confiava, mesmo sem motivos para isso. O amor faz pessoas estúpidas. Os meses seguintes foram difíceis. Vivi de meu salário de professora, sustentando a casa, pagando as contas, mantendo as aparências. Rômulo conseguiu alguns trabalhos freelances, mas o dinheiro sumia rápido. Roupas novas apareciam em seu guarda-roupa. Perfumes caros. Relógio novo. "Preciso manter a imagem", justificava. "Ninguém contrata consultor que parece pobre." Eu vestia as mesmas roupas há 3 anos. Foi num sábado de setembro que tudo começou a ruir. Ou melhor, a se revelar. Rômulo anunciou no café da manhã que sairia para uma reunião de negócios. "Sábado?" questionei, servindo o café de Dona Neuza. "Novos tempos, novos horários", respondeu sem me olhar. "Cliente importante. Pode ser a virada que preciso." Estava usando a camisa azul que eu tinha passado com capricho. O perfume Carolina Herrera impregnou a cozinha quando passou por mim. Cabelo arrumado com gel, barba feita com precisão. Para uma reunião de negócios. No sábado. "Não me espere para o almoço", disse pegando as chaves. "Talvez demore." Depois que saiu, continuei a rotina. Remédios de Dona Neuza, exercícios, banho. Mas algo me incomodava. Uma inquietação que coçava por dentro. Foi ela quem quebrou meu devaneio. "Helena, preciso te contar algo." Estava sentada na poltrona da sala, o lado bom do corpo tenso. Parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. "O que foi? Está passando mal?" "Senta aqui." Obedeci. Ela respirou fundo várias vezes antes de falar. "Ontem, quando você foi ao mercado, Rômulo esqueceu o celular na mesa quando foi ao banheiro. Tocou uma mensagem. Eu vi. Meu estômago despencou. Era dela. Uma tal de Sabrina. Dizendo que mal podia esperar pelo fim de semana que iam passar juntos. Sabrina. Claro que seria um nome assim. Jovem, moderno, sensual. Tudo o que Helena não era. "Tem mais." Dona Neuza continuou, segurando minha mão com força surpreendente. Abri outras mensagens. "Perdoa, mas precisava saber. Eles estão juntos. Há meses. Desde antes do meu derrame. Desde antes. Enquanto eu me desdobrava entre trabalho e hospital, ele tinha outra.
Enquanto eu dormia em cadeiras desconfortáveis, ele dormia em cama quentinha. Enquanto eu segurava a mão da mãe dele, ele segurava. Tem fotos, ela disse, a voz quebrando. Eles em restaurantes, em motéis, em... Não consegui ver tudo. Foi demais. Esperei sentir algo. Raiva, tristeza, desespero. Mas só havia um vazio. Um vazio quase aliviado. Finalmente tinha confirmação do que sempre soube no fundo. Você não parece surpresa, Dona Neuza observou. Acho que sempre soube. Só não queria admitir. Eles estão planejando algo, ela continuou. Uma viagem. Caribe. 2 semanas. Vi as passagens. Com que dinheiro? Estamos quebrados. Foi quando ela me contou o pior. As mensagens mencionavam o dinheiro dela. A burra nem desconfia. Logo estaremos livres. Meu sangue gelou. O cofre. Minhas economias secretas. Corri para o quarto. O cofre ficava escondido atrás de uma pilha de roupas velhas no armário. Combinação que só eu sabia. Ou achava que sabia. 3, 7, 1, 5. Data do nosso casamento ao contrário. Abril, no primeiro toque. Vazio. Não completamente vazio. Havia um bilhete. A letra dele, desleixada como sempre. Obrigado pelo investimento no nosso futuro. R. Nosso futuro. 20 anos economizando centavo por centavo. Vendendo almoços na escola, dando aulas particulares escondida, guardando trocos do mercado. 90. E R$ 7.800. Minha rede de segurança. Minha esperança de um dia, talvez, quem sabe. Helena! Dona Neuza apareceu na porta, apoiada no andador. O que houve? Mostrei o cofre vazio. O bilhete tremeu em minhas mãos. Aquele... desgraçado. Ela cuspiu as palavras. Meu próprio filho. Um ladrão. Era tudo que eu tinha, murmurei. 20 anos guardando. Não acabou, ela disse com firmeza surpreendente. Você tem as empresas no seu nome, a casa, os cartões corporativos. Ele se esqueceu disso? Tinha razão. Na pressa de proteger, os bens da investigação, Rômulo havia transferido tudo e nunca pediu de volta. Provavelmente achava que eu era burra demais para entender o poder que tinha nas mãos. O que eu faço? Primeiro, transfere o que resta do dinheiro. Muda senhas, bloqueia acessos, documenta tudo. Depois... Ela pausou, um brilho diferente nos olhos. Depois a gente planeja. Passei o resto do sábado seguindo suas instruções. Descobri que ainda havia 15 mil na conta da empresa. Transferi imediatamente. Mudei todas as senhas. Bloqueei cartões adicionais. Documentei cada transação suspeita dos últimos meses. E havia muitas. Jantares em restaurantes caros. Presentes em joalherias. Roupas de grife. Tudo no cartão corporativo, da empresa que estava em meu nome. Quando Rômulo voltou, às 11 da noite, fingi normalidade. Ele entrou cantarolando, feliz como eu não via há anos. Como foi a reunião? Perguntei, servindo o jantar requentado. Produtiva, muito produtiva, respondeu, mal contendo o sorriso. Acho que finalmente as coisas vão melhorar para nós. Para nós. A mentira escorria fácil como mel. Que bom. Você merece coisas boas acontecendo. Ele me olhou desconfiado por um segundo. Elogios não eram meu padrão, mas o ego falou mais alto. É verdade. Trabalho duro. Mereço reconhecimento. Dona Neuza apareceu para o jantar, coisa rara. Sentou-se à mesa com dificuldade, mas determinação. Filho, disse, a voz ainda arrastada pela afasia. Helena me contou da reunião. Que bom ver você animado. É, mãe. As coisas vão mudar por aqui. Com certeza vão. Ela respondeu, me olhando de soslaio. Com certeza vão. As semanas seguintes foram de pura atuação. Eu, que nunca soube mentir, me tornei uma atriz digna de novela das 8. Sorria quando ele chegava tarde fedendo a perfume feminino. Ignorava as mensagens que iluminavam seu rosto durante o jantar. Fingia não ver quando ele escondia o celular ao meu aproximar. Dona Neuza era minha diretora secreta. Nas tardes, enquanto Rômulo trabalhava, planejávamos cada detalhe. Descobri mais coisas, ela disse numa terça-feira chuvosa. Liguei para minha amiga Marta, a que trabalha no salão onde essa tal de Sabrina trabalha. E? É conhecida por casos com homens.
Casados. Já destruiu 3 famílias. Sempre pelo dinheiro. Claro. Rômulo, que se achava tão esperto, tinha caído num golpe manjado. A ironia era deliciosa. Continuamos investigando. Descobrimos que a viagem seria para Aruba. Resort 5 estrelas chamado Oasis del Caribe. 2 semanas com tudo incluído. R$ 23 mil no total. Pagos com o cartão corporativo da minha empresa. Ele marcou para quando? Perguntei. Dia 15 de novembro. Nosso aniversário de casamento. A crueldade tinha data marcada. Os dias passavam lentos como melado. Eu mantinha a rotina. Cuidava. De Dona Neuza, dava minhas aulas. Cuidava da casa. Mas agora cada gesto tinha propósito. Cada documento guardado, cada print salvado, cada evidência arquivada. Numa quinta-feira, 2 semanas antes da viagem, Rômulo cometeu um erro. Deixou o laptop aberto enquanto tomava banho. A tentação foi maior que a cautela. O histórico de e-mails era revelador. Reservas de restaurantes românticos, ingressos para shows, passeios de barco. Mas o pior estava numa pasta chamada Futuro. Contratos de divórcio já rascunhados. Ele planejava me deixar sem nada. Alegaria abandono de lar. Afinal, eu passava mais tempo cuidando da mãe dele do que sendo esposa. A casa seria vendida. Para pagar dívidas fictícias. Eu ficaria na rua. O que você achou? Dona Neuza perguntou. Tinha entrado silenciosa no escritório. Ele quer me destruir. Não se você destruir ele primeiro. Naquela noite, refinamos o plano. Seria cirúrgico, legal, devastador. Usaríamos as próprias armas dele contra ele. Dia 10 de novembro, 5 dias antes da viagem, Rômulo estava eufórico. Comprou roupas novas, cortou o cabelo. Fez até clareamento, dental. Está bonito, comentei, passando suas camisas novas. É importante manter a aparência, respondeu, se admirando no espelho. Homem de sucesso tem que parecer bem-sucedido. Com certeza, essa reunião em São Paulo deve ser importante. Ele pausou por um segundo. Como você sabe que é em São Paulo? Você mencionou semana passada. Menti suavemente. 15 dias visitando fornecedores, não foi? Ah, sim. Isso mesmo. Boa memória. Péssimo mentiroso. Mas eu sorri e continuei passando as roupas que ele usaria para me trair. Dia 14 de novembro, véspera da viagem e do nosso aniversário, acordei com uma calma estranha. Era como a quietude antes da tempestade. Preparei o café da manhã com capricho extra. Ovos mexidos do jeito que ele gostava, bacon crocante, suco de laranja natural. Uau! Ele comentou surpreso. Que festa é essa? Amanhã é nosso aniversário, respondi servindo o café. 16 anos. Algo passou por seus olhos. Culpa? Não, Rômulo não conhecia culpa. Era mais como irritação por ter sido lembrado. Ah, é mesmo, o tempo voa. Voa mesmo, parece que foi ontem que nos casamos. Você lembra do seu voto? Ele mastigou devagar, evitando meu olhar. Mais ou menos. Eu lembro. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Bonito, não? É, bonito. Levantou da mesa deixando metade do café da manhã. Preciso fazer as malas. Para a reunião em São Paulo, completei. Isso, a reunião. Passei o dia em preparativos, não para a vingança. Isso já estava arquitetado. Para o depois. Abri uma nova conta bancária só minha em outro banco. Fiz cópias de todos os documentos importantes. Fotografei cada cômodo da casa, cada móvel, cada objeto de valor. Evidências. Dona Neuza me ajudava no que podia. Sua mobilidade havia melhorado muito, conseguia andar curtas distâncias sem o andador. A fala estava quase normal, apenas algumas palavras ainda embaralhavam. Você está pronta? Perguntou enquanto eu organizava papéis. Acho que sim. Não acha. Tem certeza. Mulher indecisa é mulher perdida. Estou pronta. Assim que eu gosto. Às 6 da tarde, Rômulo desceu com as malas. 2 grandes, uma de mão. Roupas para 2 semanas de reuniões. Estava usando o perfume caro, o relógio novo, sapatos que brilhavam. Nossa, que produção, comentei. Primeira impressão. É importante, respondeu verificando o celular pela 10ª vez. O táxi já vem? Uber. Mais prático. Claro,
Nada de rastros no cartão de crédito pessoal. Quando o carro chegou, ele me deu um beijo protocolar na testa. Cuida da minha mãe. Pode deixar. Cuido de tudo. E cuidei mesmo. 2 horas depois da decolagem, confirmei o horário no site da companhia aérea. Dona Neuza e eu nos sentamos. Na sala. Era a hora. Lembra de tudo que combinamos? Ela perguntou. Cada detalhe. Primeiro, liguei para a operadora do cartão corporativo. Tinha todos os documentos em mãos. Contrato social da empresa, documentos pessoais, comprovantes. Boa tarde, senhora Helena. Como posso ajudar? Preciso reportar uso indevido do cartão corporativo da minha empresa. Descobri que um funcionário está fazendo gastos pessoais não autorizados. Entendo. Pode me dar mais detalhes? Expliquei sobre as cobranças suspeitas, a viagem não autorizada, os gastos em estabelecimentos que nada tinham a ver com o ramo da empresa. A atendente foi profissional e eficiente. Mas o usuário adicional é seu marido. Ela observou, checando os dados. Ex-marido em processo de separação. Menti suavemente. E não tem autorização para gastos dessa magnitude. São mais de 20 mil reais em despesas claramente pessoais. Gostaria de bloquear imediatamente e contestar todas as cobranças dos últimos 30 dias. Compreendo perfeitamente. Vou proceder com o bloqueio agora mesmo. As contestações serão analisadas em até 5 dias úteis. O cartão foi bloqueado na hora. Depois, liguei para o hotel. Tinha o número direto da reserva, conseguido nos demais e-mails de Rômulo. Oásis del Caribe. Buenas tardes. Boa tarde. Meu nome é Helena Cavalcante, proprietária da HC Consultoria. Preciso falar sobre uma reserva feita indevidamente em nome da minha empresa. Expliquei a situação. Reserva feita sem autorização, uso indevido de dados corporativos. O gerente tentou argumentar. Mas os hóspedes já estão a caminho. Senhora, chegam em poucas horas. Esse não é meu problema. Meu problema é o uso fraudulento dos dados da minha empresa. Tenho aqui o boletim de ocorrência que acabei de registrar online. Posso enviar por e-mail agora mesmo. Dona Neuza tinha sido brilhante ao sugerir o boletim de ocorrência por uso indevido de cartão corporativo. Simples, rápido, devastador. Vou precisar consultar minha diretoria. Por favor. Enquanto isso, gostaria que a reserva fosse suspensa até resolvermos essa questão legal. As passagens de volta foram o grande finale. A mesma história. Compra não autorizada, cartão corporativo, fraude. Como eram passagens compradas com milhas do cartão, milhas acumuladas com o dinheiro da empresa, o cancelamento foi ainda mais fácil. Pronto, disse para Dona Neuza após desligar o último telefonema. Agora é esperar. Quanto tempo você acha que demora para eles perceberem? No momento que tentarem fazer check-in no hotel, eram 3 da tarde. O voo deles pousaria. Às 5, hora local. Às 6 estariam no hotel. Às 6h15, o caos começaria. Preparei a mesa de jantar como sempre fazia no nosso aniversário. Toalha de linho branca, louça de porcelana, taças de cristal. Cozinhei como se ele fosse voltar. Filé ao molho madeira, batatas gratinadas, salada Caesar. O melhor vinho que tínhamos na adega. Um Malbec argentino que ele guardava para ocasiões especiais. Por que todo esse trabalho? Dona Neuza perguntou, me vendo decorar a mesa. Porque hoje eu celebro. Celebra o quê? O fim de uma era, o começo de outra. Às 7 da noite, me vesti com cuidado. O vestido preto que ele disse, que me deixava gorda. Os brincos de pérola que eram coisa de velha. O batom vermelho que era vulgar demais. Cada escolha uma pequena rebelião. Às 8 sentamos para jantar, Dona Neuza e eu. Brindarmos com o Malbec. A liberdade, ela disse. A justiça. Completei. Às 8h30, o telefone tocou. Videochamada. Respirei fundo antes de atender. Dona Neuza apertou meu ombro em apoio. Na tela do celular, a notificação mostrava o nome dele. Era a hora do show. Aceitei a chamada. E lá estava ele. A imagem tremia um pouco. Conexão ruim. Mas dava para ver tudo. Rômulo estava sentado numa espreguiçadeira de praia, sem camisa. A pele já avermelhada do sol. O mar azul turquesa brilhava. Ao fundo, ondas suaves quebrando na areia branca. E ela, Sabrina, loira platinada,
Seios siliconados espremidos num biquíni rosa-pink minúsculo, pendurada nele como um troféu. O contraste era gritante. Ele, 49 anos, barriga proeminente, cabelos ralos tentando disfarçar a calvície. Ela, 28 anos no máximo, corpo malhado, bronzeada artificial. Pareciam personagens de uma comédia de mau gosto. Helena, ele começou, e eu vi a maldade em seus olhos, o prazer sádico de quem está prestes a destruir alguém. Agora que estou longe, queria te dizer uma coisa. Pausou para efeito dramático. Sempre foi teatral. Sabrina sussurrou algo no ouvido dele e riu. Uma risada aguda, forçada, de quem quer aparecer. Quero o divórcio. Deixou as palavras pairarem no ar, esperando meu choque, meu desespero, minhas lágrimas. Mas eu apenas observei, o rosto neutro como aprendi a manter durante anos de humilhações. Obrigado por pagar minha viagem com o amor da minha vida, continuou, puxando Sabrina para mais perto. Você sempre foi uma inútil, nunca serviu para ser mulher. Foi empregada, enfermeira e tapete. Mas nunca esposa. Cada palavra foi calculada. Para doer. 16 anos de frustrações destiladas em veneno puro. Sabrina ergueu uma taça de champanhe. Champanhe que eu indiretamente paguei. E brindou para a câmera. Ao brinde da liberdade. Que a ex dele continue pagando boletos enquanto a gente vive a vida. E riram. Gargalharam como se eu fosse a piada mais engraçada do mundo. Como se 16 anos da minha vida fossem um grande erro que, finalmente, estavam corrigindo. Rômulo até fingiu limpar lágrimas de tanto rir. Sabe o melhor? Ele continuou ainda rindo. Você nem desconfiava. Todos esses meses, eu e Sabrina nos encontrando, planejando nosso futuro, usando seu dinheirinho suado. E você? Cuidando da minha mãe senil como uma boa empregadinha. Sabrina beijou o pescoço dele, deixando uma marca de batom. Conta pra ela do apartamento, amor. Ah, sim. Os olhos dele brilharam. Já alugamos um apartamento. Cobertura, vista para o mar. Paguei 6 meses adiantados com o dinheiro do seu cofrinho. Obrigado por economizar tanto, querida. Mas eu não chorei. Não gritei. Não implorei. Pelo contrário. Comecei a rir. Um riso baixo primeiro, depois mais alto. Genuíno. Profundo. O tipo de riso que vem do alívio, não do humor. Porque a ironia era deliciosa demais para não achar graça. Ali estava ele, celebrando uma vitória que já era derrota, brindando com champanhe que em breve seria sua última taça paga. Rômulo parou de rir. O sorriso murchou como flor no deserto. O que tem de engraçado? Continuei rindo. 16 anos de palavras engolidas, de respostas não dadas, de dignidade pisoteada, tudo saiu naquela risada. Dona Neuza se aproximou, devagar, entrando no enquadramento da câmera. Agora vocês vão conhecer o outro lado da moeda, ela disse, olhando diretamente para a tela. Sua voz estava firme, sem traço da afasia que tanto lutou para superar. Mãe? Rômulo parecia confuso. Como criança pega fazendo travessura. O que você está fazendo aí? Achou que eu estava senil, incapaz, ou apenas irrelevante como sempre me tratou? Cada palavra era uma pedra atirada com precisão. Achou que podia me descartar num asilo qualquer enquanto fugia com essa. Ei! Sabrina protestou, finalmente percebendo que algo estava errado. Respeito com a futura nora! Dona Neuza riu, mas não havia humor no som. Futura nora? Querida, você não vai durar nem até o fim desta ligação. Mãe, para com isso. Rômulo tentou retomar o controle. Você não entende. Helena e eu. Você me envergonha. Dona Neuza o cortou. Você destruiu a única mulher que ainda se importava com você. A única que aguentou suas mentiras, suas traições, sua mediocridade disfarçada de ambição. E agora vai pagar. Porque quem controla tudo é ela. Do que vocês estão falando? A voz de Rômulo subiu uma oitava, o pânico começando a aparecer. Que papo é esse de controlar? Me levantei, ajeitei o vestido preto que ele tanto odiava e encarei a câmera. Era minha vez. O cartão que vocês usaram para essa viagem maravilhosa? Acabei de bloquear. É da minha empresa. Sua empresa? Rômulo riu nervoso. Você quer dizer minha empresa que está no seu nome temporariamente? Não, Rômulo. Minha empresa. Legalmente, legitimamente minha. Assim como a casa onde você
não mora mais, o carro que você não dirige mais, e todo o resto que você passou para meu nome para fugir dos credores. Lembra? Quando você me implorou para salvar sua pele? O rosto dele começou a perder a cor bronzeada artificial. Sabrina se afastou um pouco, olhando para ele com desconfiança. O hotel onde vocês estão neste momento? Continuei, saboreando cada palavra como vinho raro. Cancelei a reserva há exatamente 5 horas. Uso indevido do cartão corporativo. Fraude. As passagens de volta? Mesma coisa. Vocês têm. Olhei o relógio antigo na parede. Cerca de 30 minutos antes que a gerência perceba que vocês não podem pagar a conta e os expulsem. Você não pode fazer isso! Ele gritou, se levantando tão rápido que derrubou a taça de champanhe. O líquido dourado se espalhou pela areia. É ilegal! É roubo! É! Ilegal! Dona Neuza interferiu. Ilegal é usar cartão corporativo. Para viagem pessoal. Ilegal é adultério. Ilegal é abandono de lar. Ilegal é desviar R$ 97 mil da sua esposa. Quer que eu continue a lista? Sabrina começou a empurrar Rômulo, o pânico substituindo a arrogância. Você disse que estava tudo pago, que era sua lua de mel de divórcio, que sua empresa cobria tudo. Eu não tenho dinheiro para voltar. Eu larguei meu emprego por sua causa. Helena, por favor. Ele mudou o tom instantaneamente. O predador virou presa em segundos. Vamos conversar. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira, você sabe como eu sou. Exagerando? Eu? Deixei a pergunta pairar no ar. A mulher que por 16 anos ouviu que era gorda, feia, burra e inútil? A mulher que sustentou a casa enquanto você se afundava em dívidas? A mulher que cuidou da sua mãe enquanto você estava ocupado demais planejando como me roubar? Não foi roubo. Somos casados. O que é seu é meu. Éramos casados, corrigi calmamente. E não é assim que funciona. Especialmente quando todos os bens estão no meu nome. Lembra dos documentos que você assinou? Tão desesperado para fugir da justiça que nem leu as letrinhas miúdas? Isso não vai ficar assim. Ele ameaçou, o rosto vermelho de raiva. Quando eu voltar. Se conseguir voltar, corrigi. E quando conseguir, vai encontrar suas coisas na calçada. As poucas que sobraram, porque a maioria eu doei para a caridade. Suas roupas caras estão fazendo mendigos muito elegantes agora. Ah, e os papéis do divórcio estão prontos para assinar. Afinal, foi você quem pediu. Eu só estou atendendo o seu desejo. Você vai se arrepender. Vou acabar com você. Vou. Noi, Dona Neuza chegou mais perto da câmera. Filho, escuta bem porque vou dizer apenas uma vez. Você tinha uma pérola em casa e trocou por bijuteria barata. Tinha uma mulher que seria capaz de morrer por você e escolheu uma que mal consegue soletrar seu nome. Agora aguente as consequências dos seus atos. Você escolheu ela ao invés de mim? A voz dele quebrou, como criança descobrindo que Papai Noel não existe. Sua própria mãe? Eu escolhi a pessoa que me tratou com dignidade quando eu mais precisei. Você? Você me visitou 3 vezes no hospital. 3 vezes em 3 semanas. Helena dormiu em cadeiras duras, comeu comida de máquina, segurou minha mão em cada procedimento doloroso. Onde você estava? Ah, sim, com essa aí. Sabrina tentou falar algo, mas a conexão começou a falhar. A última imagem que vi antes de desligar foi os dois discutindo. Ela gesticulando freneticamente, ele tentando explicar algo. Patético até o fim. Desliguei. O silêncio que se seguiu foi libertador. Dona Neuza e eu nos olhamos por longos segundos antes de começarmos a rir. Rimos até chorar, até a barriga doer, até precisarmos nos apoiar uma na outra. Você está bem? Dona Neuza perguntou, segurando minha mão novamente. Estou ótima. Pela primeira vez em 16 anos, estou ótima. As horas seguintes foram de puro caos. Para eles. Rômulo tentou ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens desesperadas. Primeiro ameaças, depois súplicas, por fim desespero. Fomos expulsos do hotel. Estamos no aeroporto. Não temos onde dormir. Por favor, Helena. Pelo amor de Deus, ajuda. Bloqueei o número dele. Sabrina, a grande amor da vida dele, postou stories no Instagram chorando no aeroporto. Homens são todos mentirosos, dizia entre lágrimas.
Fui enganada, usada, abandonada num país estranho. Os comentários foram impiedosos. Aparentemente, ela não era tão vítima quanto queria parecer. Outras mulheres começaram a expor histórias sobre ela. Casos com homens casados eram sua especialidade. 2 dias depois, Rômulo conseguiu voltar. Não sei como, não me importo. Apareceu na porta de casa parecendo ter envelhecido 10 anos. Barba por fazer, roupas amassadas, olhos vermelhos. Precisamos conversar. Não precisamos de nada. Suas coisas estão ali. Apontei para as malas na garagem. Os papéis do divórcio estão em cima. Assina e sai da minha propriedade. Nossa, propriedade. Minha. Legalmente minha. Você mesmo fez questão de passar tudo para meu nome, lembra? Você não pode fazer isso. 16 anos de casamento. 16 anos de abuso, você quer dizer. 16 anos sendo diminuída, humilhada, traída. Acabou, Rômulo. Onde vou morar? Esse não é mais meu problema. Talvez Sabrina te acolha. Ah, não. Esqueci. Ela te bloqueou em todas as redes sociais. Vi os stories. Ele tentou forçar a entrada. Chamei a polícia. Tinha medida protetiva. Pronta, conseguida enquanto ele estava viajando. Documentos de abandono de lar, prints das mensagens com a amante, provas da tentativa de desvio de recursos da empresa. A senhora quer que a gente o leve? O policial perguntou. Só se ele não sair por vontade própria. Rômulo assinou os papéis ali mesmo, sob o olhar dos policiais. Mãos tremendo, lágrimas nos olhos. Não de arrependimento, tenho certeza. De raiva por ter sido vencido em seu próprio jogo. Você vai se arrepender, repetiu antes de ir. Embora. Mulher da sua idade sozinha. Vai morrer sozinha. Sozinha não. Dona Neuza apareceu na porta. Ela tem família. Família de verdade. Coisa que você nunca soube ser. Ele olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Você escolheu ela ao invés de mim? Eu escolhi a pessoa que me tratou com dignidade quando eu mais precisei. Você? Você escolheu uma aventura barata ao invés de uma esposa exemplar. Viva com suas escolhas. Ele foi embora naquele dia e nunca mais voltou. Soube por terceiros que tentou reaver os bens judicialmente. Perdeu. Tentou processar por danos morais. Perdeu de novo. A última notícia que tive foi que estava morando, de favor com um primo, trabalhando como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Sabrina? Sumiu assim que percebeu que o poço havia secado. Já estava com outro homem casado 3 meses depois, postando fotos em Miami. Alguns padrões nunca mudam. Dona Neuza continuou morando comigo. Nossa relação se transformou completamente. As tardes eram preenchidas com conversas sobre livros, programas de culinária, risadas genuínas. Ela me ensinou a fazer o famoso bolo de fubá da família, aquele que Rômulo dizia que só a mãe dele sabia fazer direito. O segredo é o amor, ela disse enquanto me observava misturar os ingredientes. Ele nunca entendeu isso. Achava que amor era posse, controle. Mas amor é cuidado, é presença, é escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Reformei a casa. Pintei as paredes com cores que sempre quis, mas ele dizia serem chamativas demais. Transformei o antigo escritório dele em meu ateliê, de pintura, hobby que retomei depois de 2 décadas. O jardim floresceu como nunca, livre das críticas constantes sobre estar gastando água demais, tempo demais, amor demais com o mato. Voltei a dar aulas com renovado entusiasmo. Meus alunos notaram a diferença. A senhora está radiante, disse uma aluna. Parece mais jovem. Me sentia mais jovem, ou melhor, me sentia eu mesma pela primeira vez em muito tempo. 1 ano depois do divórcio, recebi uma mensagem inesperada. Era Rômulo. Não do número dele, que continuava bloqueado, mas de um número desconhecido. Helena, sei que não mereço sua atenção, mas preciso falar com você. Estou doente. Câncer. Os médicos dizem que é grave. Não tenho ninguém. Por favor. Mostrei a mensagem para Dona Neuza. Ela suspirou profundamente. O que você quer fazer? Não sei. Parte de mim ainda. Não amor, mas compaixão, talvez? Compaixão é uma virtude, filha. Mas não pode ser uma fraqueza. Se decidir ajudar, faça com limites claros. Respondi à mensagem. Sinto muito pela doença.
Posso indicar bons médicos e assistentes sociais que podem te ajudar. Mas não. Posso me envolver pessoalmente. Desejo melhoras. Ele respondeu imediatamente. Eu estraguei tudo, não foi? Tive a melhor esposa do mundo e joguei fora por uma ilusão. Não respondi. Não havia nada a dizer. Arrependimento tardio não apaga cicatrizes. Soube depois por Dona Neuza, que mantinha contato esporádico, que a história da doença era mais uma mentira. Uma tentativa desesperada de despertar minha piedade. Voltar para a casa, para o conforto que perdeu. Quando percebeu que não funcionaria, sumiu novamente. Ele nunca vai mudar, Dona Neuza disse numa tarde chuvosa, enquanto tomávamos chá. Nasceu achando que o mundo lhe devia algo. Eu tenho culpa nisso. Criei um príncipe quando deveria ter criado um homem. Não se culpe. Cada um é responsável por suas escolhas. Você me perdoa? Por todos aqueles anos? Já perdoei há muito tempo. A senhora estava cega pelo amor de mãe. Eu entendo. E no final, quando precisei, a senhora estava lá. Ela chorou naquela tarde. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor verdadeiro. Nos abraçamos como mãe e filha que nos tornamos. A vida seguiu. Tranquila, plena, livre. Fiz amizades novas. Viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. Escrevi poesias que ficaram guardadas por décadas. Descobri que a solidão que Rômulo tanto usava como ameaça era, na verdade, paz. E paz não tem preço. Numa manhã de domingo, 3 anos após o divórcio, Dona Neuza não acordou. Partiu em paz durante o sono, aos 75 anos. A última coisa que me disse na noite anterior foi: obrigada por me mostrar o que é amor de verdade. O funeral foi pequeno, íntimo. Rômulo apareceu, manteve distância. Tentou se aproximar após o sepultamento. Ela deixou algo para mim? Deixou. Entreguei o envelope que o advogado havia me dado. Mas acho que não é o que você espera. Ele abriu ali mesmo. Era uma carta, escrita à mão com a letra trêmula dela. Filho, deixo para você a única herança que merece. A verdade. Helena foi mais filha para mim do que você jamais foi. Filho. Ela segurou minha mão quando eu estava doente, enquanto você contava os dias para minha morte. Ela me mostrou dignidade quando você só me ofereceu vergonha. Meus bens, poucos mas honestos, deixo todos para ela. Para você, deixo o conselho que deveria ter dado há muito tempo. Aprenda a ser homem antes que seja tarde demais. Sua mãe, que te amou apesar de tudo. Ele amassou a carta, jogou no chão. Isso não vai ficar assim. Vou contestar. Ela estava senil, manipulada. Faça o que achar melhor. O advogado tem laudos médicos atestando a perfeita sanidade mental dela. Tem testemunhas. Tem provas de quem cuidou dela nos últimos anos. Boa sorte. Foi a última vez que o vi. Hoje, aos 52 anos, vivo a vida que sempre mereci. A casa está paga, tenho economias sólidas, saúde física e mental. O jardim está mais bonito do que nunca, com roseiras que Dona Neuza e eu plantamos juntas. Mantenho o quarto dela arrumado, com flores frescas sempre, como ela gostava. Às vezes, quando a saudade aperta, sento na varanda com uma xícara de chá e converso com ela. Conto sobre meu dia, sobre os alunos, sobre os novos poemas que escrevi. Sei que ela ouve, onde quer que esteja. Quanto a Rômulo, soube que continua na mesma vida medíocre, saltando de emprego em emprego, de mulher em mulher, sempre culpando os outros por seus fracassos. Alguns homens nascem príncipes e morrem, mendigos por escolha própria. Eu? Nasci serva e me tornei rainha do meu próprio reino. Um reino pequeno, modesto, mas genuinamente meu, onde o amor próprio reina absoluto e a paz é a maior riqueza. Às vezes me perguntam se me arrependo de algo, de ter esperado tanto tempo? Talvez. De ter sido cruel no fim? Jamais. Há uma diferença entre crueldade e justiça. Eu apenas devolvi a ele, em dose concentrada, o veneno que me serviu em pequenas porções por 16 anos. A diferença é que ele não teve tempo de criar anticorpos. Olho minha vida hoje e vejo beleza na simplicidade. Acordo quando quero, como o que me agrada, visto o que me faz sentir bem. Leio poesia no jardim, pinto quadros abstratos que ninguém precisa entender, danço sozinha na sala ao som de boleros antigos. Descobri que a melhor vingança não foi vê-lo sofrer. Foi viver bem sem ele.
Foi provar para mim mesma que eu nunca fui inútil, fui mal utilizada. E há um abismo de diferença entre as duas coisas. Se pudesse voltar no tempo, mudaria muita coisa. Teria ouvido minha mãe. Teria dado importância aos primeiros sinais. Teria saído antes. Mas não posso mudar o passado. Posso apenas garantir que meu futuro seja diferente. E é. Gloriosamente diferente. Às vezes, em noites estreladas, subo no telhado como fazia quando criança. Deito sobre as telhas ainda mornas do calor do dia e contemplo o infinito. E agradeço. Agradeço pela força que não sabia que tinha. Pela aliada improvável que encontrei em Dona Neuza. Pela liberdade tardia mais doce. E sim, agradeço até por Rômulo. Porque foi preciso conhecer o inferno para valorizar o paraíso. Foi preciso ser diminuída para aprender a crescer. Foi preciso perder tudo o que achava que era importante para descobrir o que realmente importava. Eu. Sempre eu. Finalmente, maravilhosamente, completamente eu. A Helena que escreve essas linhas hoje não é mais aquela mulher assustada que atendia videochamadas humilhantes. É uma mulher que descobriu que o maior ato de rebeldia é ser feliz, depois de tentarem te convencer de que você não merece felicidade. E eu mereço. Cada sorriso, cada manhã tranquila, cada momento de paz. Eu mereço tudo isso e mais. E finalmente, eu acredito nisso. Esta é minha história. Uma história de queda e renascimento, de humilhação e superação, de ódio transformado em indiferença e indiferença transformada em liberdade. Não é um conto de fadas. Não há príncipe no final. Há apenas uma mulher que aprendeu que o amor mais importante é o próprio. E esse, ninguém pode tirar. Rômulo achava que me deixar seria minha ruína. Mal sabia ele que seria minha salvação. Cada insulto que proferiu naquela videochamada se tornou combustível para minha transformação. Inútil, ele disse. Hoje, administro 2 empresas e dou palestras sobre empreendedorismo feminino. Feia? Ele cuspiu. Hoje me olho no espelho e vejo beleza nas minhas rugas. História nos meus cabelos brancos. Tapete! Ele riu. Hoje caminho de cabeça erguida sobre meu próprio chão. A ironia é deliciosa. Ele queria me destruir e acabou me libertando. Queria me humilhar e me empoderou. Queria me deixar no chão e me deu asas. Escrevo essas últimas linhas ao som da chuva que cai lá fora. O mesmo som que me acompanhou em tantas noites solitárias durante o casamento. Mas hoje não há solidão. Há solitude. Não há vazio. Há plenitude. Não há medo. Há possibilidades infinitas. Amanhã, completarei 53 anos. Meio século de vida, dos quais desperdicei apenas 16. Não é um mau saldo, considerando tudo. Tenho saúde, amigos verdadeiros, um trabalho que amo, e a certeza absoluta de que nunca mais permitirei que alguém me diminua. O telefone toca. Número desconhecido. Não atendo mais números desconhecidos. Se for importante, deixarão recado. Provavelmente é ele, com mais uma tentativa patética de retornar. Mas aquela porta se fechou no momento em que ele escolheu rir de mim naquela videochamada. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Não por rancor, mas por amor próprio. Não por vingança, mas por proteção. Não por ódio, mas por paz. Levanto, preparo um chá de camomila e brindo sozinha. A vida. A liberdade. A todas as mulheres que, como eu, descobriram que o fim de um casamento tóxico não é o fim do mundo. É o começo dele. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!